Pronto, esquece, pô, você quer ali, olha que bacana. Você é entrevistado dessas duas pessoas maravilhosas aqui, varão pioneiro da internet. Está no ar, começando o Promptcast, um novo podcast da Seven Content. E hoje a gente está aqui com esse cara que para nós é uma referência, um cara que inspira muita gente, cartunista, músico, jornalista, chargista. É ele, Maurício Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso Promptcast. Muito obrigado. Uma honra participar do projeto de estreia dessa dupla maravilhosa. E é isso, cara. A nossa ideia é trocar, assim, é ser um papo sobre o que a gente mais vem fazendo, que é inteligência artificial. E eu sei que você é um cara que comenta muito sobre, e ao longo do desenvolvimento da inteligência artificial, a gente vai mudando a opinião sobre ela. A gente vê uma coisa, depois vê outra. A gente passou por isso. Então, a gente quer trazer muito papo que fala sobre isso e também sobre outras coisas que é a cena do que a gente trabalha, né, Vitor? Que é criar conteúdo. É o que a gente mais gosta de fazer. E mudam, né? Mudam-se as plataformas, né? Mudam-se as inteligências e o conteúdo ele está em alta, né? O criador ele precisa criar. Não existe ninguém ainda que substitui assim essa coisa humana, talvez, né? Que é o que você já faz há tanto tempo. Hoje né? tem uma relação com o conteúdo que é bem diferente daquela inicial de quando eu entrei na internet. Porque eu fiquei vivendo na internet, larguei todas as minhas atividades, era jornalista, larguei tudo e mergulhei no meu projeto de criação de desenhos animados. Mas nos últimos anos, à medida em que o meu projeto paralelo, que era essa escola onde a gente está aqui, começou a ganhar corpo, eu comecei a ver o conteúdo também com o olhar de quem produz o conteúdo, o impacto que isso tem na vida das pessoas, como a tecnologia se mistura com isso. E hoje o conteúdo que eu produzo praticamente é para estudar a ferramenta. Então tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, se a gente for cair no campo da IA, porque ela está em tudo. Eu acho que se a gente se propõe a educar em tecnologia, a gente tem que entender em que mundo as crianças vão estar inseridas daqui a 10, 20 anos. Né? Se a gente for pensar, cara, há 2 anos atrás, a nossa área era tudo muito diferente. Eu estava vendo uma pesquisa que em 2022, sim, o nível de comprometimento, de fidelidade de uma imagem de inteligência artificial era de 5%. Era aquele famoso Will Smith comendo macarrão. Aí agora a gente já consegue ter 98%, né? 2026 eles vão bater essas novas IAs. Então a coisa vem muito rápido. E quando a gente pega ali desde os anos 90 a internet, a parte que veio, né, o Facebook, os sites, os blogs, aí depois veio para as redes sociais, depois agora está caminhando para uma rede social, por exemplo, o Sora 2 é uma rede social só de IA. Né, as pessoas ali têm o seu avatar, não está liberado para o Brasil, tem que usar uma VPN, quem for usar. Mas assim, eu testei e achei muito louco isso. Eu pensei, cara, isso é uma nova tendência de você ter o seu avatar, você digitar o texto e de repente o seu avatar está fazendo uma ação. Não precisa nem ir muito longe. O Suno, por exemplo, que é uma grande ferramenta para criar música, ele está tentando se posicionar como uma espécie de Spotify de música de IA. A gente vai ver um mundo onde a gente produz música para nós mesmos. Tem bandas de IA que estão bombando no Spotify. Eu não sei o nome. Tem um pouco de hype nesse negócio. Tem. Impulsionam e tal. Quando você ouve mesmo, não dá aquele... Então... Eu vi que tinha, acho que de metal e um eletrônico, assim, mas eu não vi... eu acho que a grande coisa que quebrou um pouco isso, né, é a música da Ofélia, né, que é Taylor Swift, que aconteceu aquele... Isso é muito louco, Mas né? é claro que a Taylor Swift tem a máquina para fazer isso parar, mas de certa forma é uma... Eu tentei me posicionar sendo o primeiro brasileiro a lançar um álbum conceitual totalmente musicado por IA. Escrevi 12 poemas, todos eles falam sobre inteligência artificial, tecnologia, altamente crítico às Big Techs, e eu transformei aqui num álbum de 12 faixas, Maurício Ricardo e a Máquina, e o clipe da música... O que houve com ele, que é a respeito de telas precoces na mão de criança, está com 10 bilhões e 700 mil views no Instagram no momento que a gente conversa. Então, é muito legal. Acho que esse é um uso legal da IA. Mas tem vários questionamentos que você levanta nesse álbum, né? E um deles é justamente isso, assim. Você acha que vai chegar um momento que a IA vai acabar com a música? Igual você fala no disco? Falei que a IA vai acabar com a música. No disco que eu digo é que eu provocativamente digo que a IA não vai precisar mais de humano para fazer música.
Aliás, já está Não, acontecendo. é tudo como crítica, né? Eu sei, mas para pensar, Barão, ó, antigamente, eu brinquei com isso agora num clipe que eu lancei ontem. Se você tinha uma ideia musical, por exemplo, tive uma ideia, tô no chuveiro, veio uma melodia e uma letra. Eu tinha que, se eu soubesse tocar violão, eu tinha que pegar o violão, achar a harmonia do violão, né? A partir da harmonia, aí eu tenho que me cercar de músicos para poder fazer o arranjo. A partir do arranjo, eu ia num produtor para gravar. Esse produtor ia pegar meu arranjo, ia tirar os excessos, ia botar algumas coisas que eu não tinha pensado para tornar minha música mais palatável e aí ia gravar. O clipe que eu botei no ar ontem, tá? No momento que a gente grava aqui, que é o Doutor Outdoor, que é tirando sarro esses médicos que fazem muita propaganda de outdoor e que na prática são ruins. Eu só cantarolei no Suno, cantarolei a música e depois pedi para o Suno produzir soluções já prontas para essa música. Então, a partir da minha voz cantando, a ideia que eu tive no banheiro, que eu escrevi a letra, ele botou arranjo, ele produziu, e eu não peguei a primeira resposta dele. Eu fui depurando aquilo, fui fazendo categoria. E acho que esse é o futuro humano, na verdade. Você acha que, por exemplo, na época dos seminovos, se você tivesse acesso a essa ferramenta, seria do mesmo jeito? Eu não sei como é que é, porque aí tem a questão de você fazer o trabalho em grupo, né? Então, mas por isso mesmo, porque normalmente às vezes um compositor leva, mas às vezes se você jogasse a composição desse cara que levou, será que a IA ia fazer outra coisa ou ia fazer o que a banda... Ah, não, ia fazer outra coisa. Como ela faz outra coisa cada vez que você pede. Agora, o que se pede na IA, né? É que talvez se existisse IA, como eu produzia sozinho, por charges, eu fazia todas as vozes, eu usava muito acompanhamento em MIDI que eu pegava na própria internet para fazer paródia, eu não iria precisar de músicos. Eu gravei um álbum inteiro sem músico. Agora, eu não teria a qualidade técnica dos seminovos com o Neto Castanheira tocando guitarra, ou o Xande Vendes, que veio depois da guitarra, o Neto Fogg cantando, um cantor maravilhoso lá, eu só tocava baixo, fazer back vocal. Mas eu falo para arranjar, para depois eles gravarem, entendendo como um processo de pré-produção, como você falou. Você falou que pré-produzia de uma maneira que você fazia uma guia, sentava com a galera e tal, né? Se a partir desse momento as bandas de agora continuarem usando isso como pré-produção, será que elas vão, por exemplo, alavancar o volume de músicas que elas conseguem lançar? Com uma curadoria menor? Lamentavelmente sim, porque quem precisa de tanto volume, né? Um dos grandes problemas que a democratização da música trouxe, e isso a gente tem que considerar, é que antigamente, o mais que fosse restritivo o processo das gravadoras, era um filtro. Você queria ou não, jogava um funil, aquele monte de coisa, querendo ou não, e aquilo descia, e aquilo que passava por um crivo mercadológico é o que ia. Por isso é que tem tanto músico que tem catálogo. Às vezes a gravadora investia numa banda por 1, 2, 3 discos. O Led Zeppelin, por exemplo, foi fazer sucesso no 2. O Yes, uma banda famosíssima, só no 3º álbum. Assim, o Pink Floyd, poxa, fez single 67, 8, 9, para estourar o The Dark Side of the Moon em 73. Tinha um processo de maturação para o artista virar o que ele virou. Aí a partir daquilo se constrói o catálogo. Na hora que eu enxergar gente que faz música com IA conseguindo fazer catálogo, aí eu vou falar, não, então realmente o talento venceu a indústria cultural. Porque tem isso também, né, gente? Era jabaculê para tocar em rádio. Você pagava para a rádio tocar sua música, porque pagava jabá, né? Aí depois, quando veio a era do streaming, para onde que esse mercado migrou? Ele migrou para o mercado de show. A indústria foi morder um pedaço porque o músico ganhava em show. Hoje é muito comum você ver artistas que são construídos e bancados por empresários do setor, que não estão muito preocupados com o que ele vai vender de disco, porque não tem mais disco para vender. Ele vai fazer um audiovisual, que eles chamam de DVD, não sei porquê. Vão botar esse audiovisual no YouTube, vão fazer músicas para colocar no Spotify, vão impulsionar essas músicas. Vender os shows. E vão vender os shows, ganhar muito dinheiro com o show e rachar com o cantor. Virou uma outra coisa a indústria. Sabe que na comédia também tinha isso, cara? Eu lembro que o stand-up ele era muito presente no YouTube, mas o dinheiro do stand-up estava nesses teatros, uma cidade às vezes, né? Então é incrível isso, né? Como essa coisa, esse circo, né? Você chegar tendo esse background da rede social, né? Onde você, que você falava no seu antigo, né? Agora, não tão antigo, mas é o Fala MR, né? Que é essa construção de uma comunidade, né? De pessoas que estão ali te acompanhando, onde você estiver, eles vão... É até um assunto bom para a gente matar aqui. Eu tive
olha só como é que o mundo está sendo impactado pelas mudanças tecnológicas. Eu comecei o Charts como um website. Pressionado pelo YouTube, eu fui obrigado a ir para o YouTube, porque eu não aguentava lutar contra a pirataria do meu material lá dentro. Peguei um canal pirata, que estava com 40 mil seguidores, uma coisa assim, 30 mil, e o cara tinha feito upload de 700 e tantos vídeos meus em Full HD. Eu virei pro cara e entrei em contato comigo, falei, cara, eu vou ter que entrar aqui, eu vou ter que derrubar o seu. Você não quer me dar o seu? Ah, porque eu sou estudante, eu faço curso de Direito aqui em Campina Grande, da Paraíba. Você não pode me ajudar não, Maurício? Eu ajudei o cara, paguei salário, um cachê pro cara. O trabalho dele foi bom, né? Um ano. Porque ele ficou lá administrando. E aí peguei o canal pra mim. Estamos com 2.600.000 seguidores. Eu não produzo nada inédito há 3 ou 4 anos. Tem só uma excelente profissional que faz a curadoria dos desenhos antigos. É que nem a Vila do Chaves. Faz a curadoria dos desenhos antigos e junta 8 minutos, que é o mínimo para colocar num intermediário. E ali dá uma grana ali para mim. Cria um programete. Hã? Um programete de 8 minutos. Um programete de 8 minutos diário de segunda a sexta, que são desenhos antigos. Aqui eu brinco com a Dani que é uma espécie de casa de aluguel. Paga menino de médio, paga a menina, paga um monte de coisa. Assim, mas É uma renda que, como você já trabalhou, hoje ela é passiva, né? Mas assim, olha só que loucura, olha como muda, cara. Legal. Mas isso foi construído, e agora, por que o meu plano de negócio passou a não dar certo? Porque desenho animado é um negócio, você não consegue fazer mais que 2 minutos, 3 de desenho animado por dia. E isso, para o YouTube, para a realidade do mercado, vira shorts. Eles querem o quê? Que seu podcast, já falo para vocês, quando vocês falam assim, vou fazer 45 minutos, tá errado, eles querem 4 horas. 4 horas. Você tem que fazer 3, 4 horas para te dar um monte de recorte de 10 minutos. E todo mundo agora com acesso a IA generativa, cara, o seu concorrente não é mais o outro cara que está tentando a atenção dele, fazendo humor que nem você. É o planeta Terra. Que se um ser humano tiver uma ideia genial e quiser filmar ela e fazer o videozinho dela, todo mundo vai ser famoso por 15 segundos, não é nem 15 minutos, como diria o Andy Warhol. 15 segundos, que é o tempo de retenção ali da coisa. Então a gente já está vivendo essa realidade. Então, obviamente, nenhum Big Tech vai querer pagar para produzir conteúdo. Vai querer um bando de viciado passando dedinho e consumindo brainwatts. Mas eu já estou arborizando. Vamos voltar. Não, mas essa parada que eles falam de captura de atenção, né? Você precisa ter o gancho viral. São coisas que não existiam, né? Quando a gente produzia para YouTube, por exemplo, era um vídeo maior, assim, né? Que não era feito por uma timeline. Né? E hoje em dia a coisa ela tem que ser feita para timeline. Eu estava com o Barão, né? Por exemplo, essa música, para fazer esse clipe para dar 10 milhões e 700 mil views, eu tive que limar todo o solo inicial, era uma música meio blues, então tinha um solo de guitarra. Eu tive que cortar tudo aquilo e já tá com a voz. Tome o celular, filho. Porque aí, você captura. Pode reparar que toda música hoje em dia começa pelo refrão. Quase toda música. Não é mais rádio edit, é TikTok edit. TikTok edit. E uma delas tem introdução mais, cara, e de preferência gasta mais do que 2 minutos e meio. Tá que nem na época dos Beatles, tá? Nós não show 2 minutos. É verdade, cara. Cara, mas eu lembro do Californication, quando lançou, eu lembro que foi na época do Napster, assim, foi o primeiro disco que eu baixei inteiro, foi o Californication, assim. E aí eu ouvia ele em casa, eu conseguia ouvir os detalhes da música, eu ainda não tinha isso, né? Eu conseguia, né, decorar o início e meio das músicas através do Napster ali, né? É uma experiência que eu tinha às vezes em feed e tal. E aí já tinha isso, eles cortavam, tipo, o solo do John Frusciante ali, eles pulavam, já caía pro último refrão, que era esse rádio edit, né? Era uma pequena mudança. Agora não, agora realmente é um corte geral, assim, né? Corta o início, corta o meio, para se adaptar. Né? E uma forma, né? Uma forminha. Porque também vai limitando a capacidade das pessoas de se permitir viajar em alguma coisa. Eu me lembro que, aliás, eu estava vendo outro dia um cara comentando um dos discos mais autoindulgentes da história da música, que é um disco do Yes chamado Tales from Topographic Ocean, porque ele é duplo e tem uma música de cada lado. Aí, como é que um projeto daquele era viável? Era uma música de 20 minutos de cada lado, que era o que cabia no vinil. Como é que um projeto daquele era viável? É que é o seguinte, se você era fã de uma banda,
a única maneira que você tinha de conhecer a música da banda era indo lá comprar o disco. Seja ele como E aí, for. já que você já comprou mesmo, deixa eu dar uma segunda chance. Tanto que o que os críticos falam sobre rock progressivo em geral, ou música mais complexa, ouça 5, 6 vezes antes de falar que é uma merda. Ouça 5, 6 vezes. Se você ouvir 5, 6 vezes, aí é ruim mesmo. Pra quem tem saco pra ouvir 5, 6 vezes qualquer coisa. O disco da Vaca são 5 músicas, né? Do Pink Floyd. Tem 5 aquela músicas. Atom Heart Mother que eu pulado inteiro. Sendo que a última é um café da manhã de 10 minutos, altamente experimental, Conversaiada, né? explorando sons de cozinha e voz de fundo. Aquilo é uma música, né? Então são 4, tecnicamente. Tecnicamente são 4. Os caras usavam mais, né? Usavam. Eu não sei, assim, mas de certa forma também. Os discos também ficavam mais represados, de certa forma. Não tinha essa. A mídia de massa não estava tão. Talvez. Com tantos tentáculos, né? Também, né? Então acabava que você saboreava aquilo de uma outra forma, como a gente saboreia A hoje. música ela fazia o seguinte: ela pegava, ela investia num segmento. Aí quando aquele segmento, sempre a coisa brotava meio que organicamente, mas na hora que a indústria da música via que aquilo tinha um potencial comercial, ela investia tudo naquilo. Então muitas vezes você não era bola da vez, mas você tinha público. Para dar exemplo claro, a gente está falando de rock progressivo. Quando veio o punk, as gravadoras vão, pô, isso aqui é legal. Aí ficou muito brega você ter músicas de 10 minutos, 15 minutos, com o cara tocando pra caramba. Era 3 acordes e muita raiva, né? Depois veio o New Wave, que já botou, vamos botar um tecladinho, vamos botar, aí veio aquele British Pop. Mas a coisa vai, mas nunca matou, uma coisa não mata a outra. Elas vão convivendo, só que tem a bola da vez. No Brasil, rock Brasil dos anos 80. Titãs, Paralamas, tudo que a gente tem de rock veio daquela fase. Depois veio o pagode e o sertanejo. Não sei quem veio Dos primeiro, anos 90 ali, né? mas quando veio, aí o rock já era, né? Foi vender em banco de revista, custava fazer um hit, as gravadoras emitiram os caras quase todos, né? Depois, às vezes, volta como saudade. Né? Mas eu acho igual foi o Nirvana, assim, né? Então, os anos 90 teve um último respiro, que eu acho que foi o grunge e o Rick Bonadio, aqui no Brasil, que pegou as bandas e deu uma... Mas assim, eu lembro que Mamonas. 2010, cara, Mamonas. não só do Charlie Brown também, CPM... Muita gente ali. Muita gente. Mas assim, Brigou com todo mundo. 2010, 2011 foi a época que eu lembro de ver assim, a galera ficar independente, né? Que aí as bandas começaram a realmente, as que estavam ainda no mainstream. Inclusive, assim, voltando aos seminovos, é nesse cenário que a banda nasce. Eu tinha um site muito popular, visto por um monte de gente. O Neto Castanheira é um excelente produtor, excelente. E ele conseguia fazer a música inteira dentro do Mac. Primeiro a gente ia gravar as baterias lá no estúdio do Alex Negrão, fazer lá tudo. Depois a gente descobriu que quando os kits de bateria começaram a ficar muito bem feitos, porque eram gravados mesmo, sampleados, a gente começou a usar bateria eletrônica. O cara fazia no Mac dele, já saía masterizado e tal. E aí, olha só, a gente tá falando assim do pioneirismo. Às vezes eu fico meio até constrangido, porque eu pensei que quer dizer que ele inventou a internet. Não. Mas, cara, em 2006, 2007, a gente estava distribuindo MP3 gratuito. Olha só. Assim, pirateia à vontade, porque na época estava a indústria do disco, não sabia o que fazer. Quem foi resolver foi o Steve Jobs, né, já falou arborizando. Depois eu vou explicar o arborizando. A gente estava dando MP3. Inclusive, assim, tinha um pacote que você baixava lá em RAR, que vinha a capinha e as 12 músicas para você gravar na sua... Você mesmo, né? No seu computador, todo computador tinha, né? Imprimia a capinha e fazia seu CD. E assim a gente ganhava dinheiro com o show, cara. E a gente foi pro Rio, tocou na Virada Cultural de São Paulo, a gente foi para Brasília, a gente foi para um monte de feira de anime no Brasil inteiro. Ganhamos MTV Awards, Web Hit do ano, ganhamos Garagem do Faustão, Som do Jô, né? Foi super, tudo aqui, cara. E vocês chegaram a receber proposta de uma gravadora, alguém de música? Não, nenhuma. Eles nem quiseram... Não era o momento disso mais, né? Não, já tinha acabado. E a gente estava totalmente fora da moda, né? Falando do que estava rolando.
Porque o lance é esse, né? Essa época, perto de 2010, assim, aí acabou o rock nas gravadoras. Existia esse sonho, né, de quem tinha a banda de assinar uma gravadora, né? Ainda acontece, eu acho que ainda acontece. Não sei. Você vê o Black Panther, que legal tá fazendo aqui no geral. Nossa, muito legal, né, cara? Não, e é um rock mesmo, né, cara? Eu lembro da experiência do Francisco Alombre também, né? Que a gente viu eles por aqui, vinham, né? Aqui em Uberlândia, Poucas Borboletas, jogaram super legal, rodou o Brasil, criaram uma rede, uma cena independente, assim, muito conectada, aqui um ídolo, mas só que voltamos assim, à era do rock Brasil anos 70, não 80. Vai Era escolher de van, cheirando o chulé do outro quando tirava o tênis, com os motoristas malucos lá de situação. 200 por hora, era isso, cara. Então, Agora, vocês imaginavam que podcast de estreia comigo ia ser sobre isso? sobre o Muita Daniel gente- também. É o problema da gente gostar de Porcas, música. exatamente. Música é isso, né? Mas eu quero trazer uma polêmica recente que tem a ver com isso que vocês estão falando, que é o Sandrão querer pegar você, né, cara? O pessoal aí do Tremembé. Não foi só jogo. Como Não, rapaz. assim, você fez uma sua charge, né, sobre o Tremembé, né? E parece que gerou uma polêmica, né? Porque você fala que a série também estava, de certa forma, glamorizando a situação toda, né? Como que você se... Eu vou te explicar a história toda. Eu assisti Tremembé porque eu gosto de prestigiar a produção nacional, que é bem vista. E, cara, realmente é uma série muito boa. Só que pegaram aquelas pessoas que mataram de forma horrorosa, até criança jogando pela janela, pai joga criança pela janela, e transformaram em personagens dentro de uma série que parecia o Orange is the New Black. Orange is the New Black. Assim, as coisas afetaram essas relações sentimentais, internas deles dentro de um presídio. Quando entrava um personagem novo, parecia que estava entrando na fazenda, parecia assim, Sandrão. Matou, não sei lá, blá, blá, blá. Aí o que eu fiz, na verdade, é o que eu sempre fiz na minha vida inteira. Só que agora, tudo que eu faço agora é treinando ferramenta de IA, porque eu não estou mais profissionalmente mexendo com isso. É aqui para técnicas, é aqui para a escola. Porque eu quero aprender como é que tá esse mundo. Aí eu testando ferramentas de animação e de produção de música, eu fiz uma pisadinha que a trilha sonora quase inteira da série Pisadinha, falando que Tremembé, que estava assim, que lá fora eles são assassinos, que agora eles estão procurando a gente como se a gente fosse aço de novela. Porque realmente estava assim, veja como está Sandrão agora, veja quem Suzane está namorando, cara, fulano achou ruim porque foi associado com uma relação homossexual que ele falei, cara, porque é diferente. Aí veio, não, aí o que fez bombar é que a Marina Rui Barbosa, maravilhosa, fez textão lá na minha chave. Fez textão e começou a me seguir. Então é a Suzane mesmo que tá no seu A braço. Suzane, eu tô com medo da Suzane. Mas é muito educado a questão dela. Mas falando que true crime é um negócio que o Brasil não estava acostumado, mas que era uma coisa super comum nos Estados Unidos e tal. Aí eu aproveitei, aí eu não sou bobo também, se uma Marina Rui Barbosa com 40 bilhões de seguidores comentam no seu negócio, se você quer engajar aquilo, eu gravei um vídeo comentando o comentário da Marina. É como se fosse um react ao texto dela. E o que eu coloquei lá, e eu acho que é o que eu penso e o que eu defendo é, cara, eu não conheço nenhuma história de assassino americano. Você pega lá aquele Dahmer, que comia carne humana. Qualquer serial killer mais famoso dos Estados Unidos que vira série no Netflix, são coisas, nenhum deles está andando pela rua. Ou está morto ou está em prisão perpétua. Agora, no Brasil, a Suzane já está aí, se brincar, daqui a pouco fazendo público. O Deputado estadual, eu não duvido. Aí, assim, para pensar a sensação que dá para a sociedade de impunidade. Para pensar o que sente. Porque quem foi também comentar lá, elogiando, foi a mãe da menina arremessada. Que hoje, a Ana. E hoje ela é vereadora em São Paulo. Ela veio comentar que concordava com aquilo. Porque é reviver a dor das famílias, cara. E esses caras estão todos soltos. E ainda vem um deles lá, o irmão do namorado da Suzane, chegou para a imprensa para reclamar, porque foi retratado como um cara que teve um caso homossexual dentro da cadeia, o que é super comum, que a pessoa fica cravinho, né? Só tem homem, e o cravinho mais preocupado
com a homofobia dele do que com o fato dele ser chamado de assassino. Pra ele é é mais grave ele usar calcinha na cadeia do que matar duas pessoas. O cara tem uma carreira, o cara ele faz Customização de motocicleta. Em vez de estar preocupado, nossa gente, vamos ressuscitar esse meu passado de assassino, vou perder cliente. Não, ele estava preocupado, vou me chamar de gay. Esse é o grande problema, né? É isso que eu condenei na série, mas é uma crítica. Assim, uma crítica. As pessoas também, aí que tá, né? Aí a gente cai naquela outra coisa que foi o que me fez parar de fazer charge política e montar um canal depois para falar de política. Sim. Se eu fizesse qualquer crítica a um dos lados, aquele Joe era defenestrado pelo outro. Até ameaça de morte e vice-versa. Agora, cara, é complicado. Se você quer falar com um grande público e você não tem um portal, você é um canal no YouTube, você tem que pensar em audiência. Como é que você vai brigar com todo mundo? Com o algoritmo, né? Aí o que está acontecendo hoje? Que foi, para mim, a morte do jornalismo. Você é obrigado a ter lado, cara. A imprensa agora tem lado. Se você quiser notícias de direita, você vai na Jovem Pan, na Revista Oeste, de esquerda você vai no ICL. Aí você fala, pô, onde é que está a verdade nisso? Aí se o jornalismo tenta fazer o meio termo, pegar o caso do Banco Master aí, que está todo mundo envolvido no mesmo saco, e quiser mostrar que está todo mundo no mesmo saco, ali é a imprensa bicho. Aí os dois lados acham lixo. Vendido. Né? A Globo é globalista pela esquerda quando fala mal da direita, da esquerda, e globalista da direita quando fala mal da direita. É engraçado isso. Então, eu cresci ouvindo que, assim, da esquerda que a Globo, assim, dublou o debate do Collor, que a Globo é de direita. E depois, agora, a gente ouve que a Globo é de esquerda, que é a Globo. Depende do grupo. Depende do grupo. Depende da notícia do dia. Porque se for um caso de corrupção que interessa para um lado, eles pegam, aí ele quer saber que é lixo, nós vamos botar a notícia. Aí só que eles vão falar assim, essa nem a Globo conseguiu esconder. É o mundo que a gente está vivendo, cara. É louco. Você tem esse mar de notícias, né? Às vezes geradas por IA, né? Notícias que vão compondo ali a agenda 7, né? Mas ao mesmo tempo você pode apenas recortar a realidade que te conforta, né? Com seus pensamentos e divulgar sobre elas. Né? Lógico que tu vê o outro lado, né? Do mesmo jeito que um está envolvido, o outro não. Mas você só escolhe o que te convém. Então, aí nesse cenário, até para fechar essa trajetória, eu acabei desistindo mesmo. Cansaço, hiperexposição, muita treta, né? Muita gente todo dia te despejando ódio. E paralelamente... Você chama de hordas, né? São grupos que vêm. O que aconteceu é que, em paralelo, o projeto que eu concebi com a minha esposa, que é a Techers, começou a dar muito certo. E eu comecei a perceber uma coisa que é maravilhosa, que é tão gratificante ou mais do que você tentar impactar um monte de vida, é você pegar as pessoas como indivíduos dentro de uma estrutura que eu não me meto, porque eu não tenho nenhuma participação em nada, aqui a gente ensina a lidar de forma saudável com a tecnologia, mas seria aquilo impactar as crianças, cara. Aqui tem sua cara. Você ia fazer diferença. Aqui tem um pouco sua cara. Porque eu fiz a decoração, aproximados na parede, essas coisas. Eu fico na parte de inovação e estratégia. Então, se tem mudanças que eu vejo que são impactantes, como a IA, como Brain Rocks, que é a palavra do ano do dicionário Oxford de 2024, é um problema muito sério. Sharing, sim, que é pais distribuindo coisas de criança. Roblox, que estava muito problema. Rage Bait, que é o Rage Bait. Também, Rage Bait é muito comum também, mas a Brain Rocks é pior, porque assim, você... Bombadilo ou Propamilo? Mas esse é o bonzinho ainda. Esse que você está falando aí é o italiano, o italiano, que é o trollô, tralalá. Isso aí já virou peça da indústria. Da indústria. Já virou game, já virou bonequinho e tal. Mas tem aquele cara saindo com a cabeça do vaso, que começa a atirar nas pessoas, um monte de monstro, de coisas idiota, muito gore, muito sangue, em vídeos de 15, 20 segundos. O pai deixa o celular na mão da criança, a criança vê um daqueles, ela retiver a atenção dela por 10 segundos, cara, vai continuar, a criança quando vai dormir à noite,
E já está provado que esses vídeos curtos tiram mesmo a capacidade de concentração, impactam depois na sua capacidade de ver vídeos longos. Já está influenciando a indústria cultural num nível tal que eu vi o Ben Affleck falando no outro dia que a Netflix já está exigindo que os roteiros sejam mais fáceis de entender e que o plot da história seja repetido. Pelo menos um personagem em cada episódio para conversar com as pessoas que assistem série com o dedinho no scroll. Eu vi ontem, lançado no mercado, pensei que fosse IA, mas não é, um produto que é uma capa para celular que você coloca, ele tranca seu celular e você que diz quanto tempo você quer ficar sem ele. Se tocar alguma coisa para você atender, você tem só espacinho para puxar aqui e deixar de sem senha para você conversar com Como se fosse telefone antigo. Como se fosse telefone antigo. Porque a pessoa não consegue lidar com o vício, então ela precisa, ela mesma, determinar um tempo longe do celular, deixando o celular inalcançável para ela. O mundo está... Isso é disruptivo, isso é distópico, perdão, é distópico, é ilógico, né? E então a gente cada vez mais vai migrando o papel da escola aqui para mais do que uma escola onde você ensina programação e robótica, mas uma escola que ensina a lidar de forma saudável com o mundo tecnológico e que ajude na prevenção dos perigos da tecnologia para as crianças. Então todo o curso nosso aqui, você vai fazer perigo, né? Você vai fazer, por exemplo, programação, robótica, animação digital, qualquer coisa que você for fazer aqui, você tem também informática moderna, que além de dar os conceitos básicos de informática, ensinar a digitar, usar softwares tipo o Google Office, usar produção de coisas básicas no Canva, que todo mundo usa, né, fazer um cartão, uma publicação para rede social, também te ensina ética, cuidado contra o cyberbullying, esse tipo de coisa que é muito importante para a criança. Então, porque o mesmo cuidado que a gente tem que ter com o filho na rua, hoje tem que ter na internet. E muitos pais não entendem isso. Às vezes acham que o celular dentro do quarto é saudável. Quando está mais perigoso, talvez, do que ir sozinho para a escola, que é uma coisa que a gente fazia com a série de Roblox, cara. Você já deu um rolê no Roblox, pai? Já. É pesado. Dependendo do lugar que você entra. Aí que você tem que pensar. Você cria o seu jogo lá, né? Você usa a plataforma. O Fortnite tem isso também, é mais controlado, né? Você tem a maneira de jogar as missões lá, né? O que a gente chama de Team Fortress lá, que desde a época do Quake já tinha, né? Que é 10 para um lado, 10 do outro e tal, né? Mas você tem a chance de você realmente criar o seu jogo, do zero, né? E é disso dá margem para muita coisa doentia, assim, na minha visão, né? Enfim. Mas deixa eu fazer só um adendo aqui. Sim. Tem dois Roblox, tá? Tem um Roblox, que é a plataforma de desenvolvimento. Isso. E aí ela é muito Roblox legal Studio, para você ensinar programação através de programação de jogos. É o Roblox Studio. O Roblox Studio é a plataforma de desenvolvimento e os games. Tem games no Roblox que são muito bons, muito voltados para a faixa etária certa. Quase sempre, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, é justamente a falta de informação ou de acompanhamento do pai. Que é igual no YouTube, Maurício Bahia, por exemplo. Meu filho gostava muito de Kraken, né? Que é o povo gigante. Então eu ia lá no Roblox e via o Kraken. Só que tem vários Krakens legais. Só que lá no terceiro, quarto, quinto, vai virando os monstros, começa a ter pedaços de pessoa, tem coisas muito mal feitas, que até a jogabilidade é meio perturbadora, assim, sabe? Tipo, que fica uma coisa... Mas aí você concorda que esse é o papel de pai, deixar ele no Kraken certo? É meio assim? Sim. Porque Não, ele mal sabia mexer no mouse, eu tava no controle. É igual a questão do... Fala-se tanto do Roblox, cara, e fala tão pouco do Insta, do TikTok, É verdade. que são muito mais nocivos, né? Enquanto... Não que você, por favor, longe de mim querer fazer a defesa desse negócio. Mas o que você tem que entender é que esse acompanhamento... e tem, né? Eles estão tentando fazer algumas alterações lá, no... Criançada não gostou muito. Aqui também. Por que você acha que uma criança... vai entender, né? Para quem está boiando aí, é porque o Felca, o mesmo Felca fez um trabalho brilhante mostrando aliciamento de crianças na internet, ele fez mostrando os absurdos do Roblox. Aí vieram o que seriam crianças falando Felca é pior que Hitler, com R-I-T-L-E. Então, outra que eu... Afasta de mim esse cara. Aí eu te pergunto, você acha que uma criança de 7 anos tem um repertório dela
Chico Buarque E e Segunda Guerra Mundial, pô. Virou Aquilo é zoeira. adulto suando o Feltro, né? Mas Muito. é claro que isso tudo aí é alerta, a gente tem que estar muito atento. E, na verdade, a gente tem que, às vezes, usar aquilo que está bombado como um atrativo para você ensinar o certo. As pessoas estão pegando esse hype e estão transformando isso numa coisa para ganhar dinheiro. Como sempre acontece em toda novidade. Toda novidade passa por isso. Né? Você é uma exploração do medo da pessoa. De ficar de fora A daquilo. política da nossa escola com IA é assim. Primeiro o aluno aprende a fazer a coisa. Depois ele faz a coisa. A partir daí ele vai ser introduzido a IA que ajuda ele a fazer aquilo melhor. Porque se você não tiver a visão de tudo, se você não entender o que você quer fazer, não adianta nem saber pedir. Aliás, você não vai saber pedir. A não ser que você pegue num curso de IA, no pronto do professor. Agora, se você pegar o pronto do professor, qual é a sua contribuição humana para aquilo que a máquina está fazendo? Você cai na vala comum daqueles que são Você vai saber reproduzir que o vão professor ser ensinou. dispensados. Sim. Quem vai ficar no mercado não é quem domina a IA, é quem tem a ideia e sabe usar a IA como ferramenta. E eu provo isso todo dia, eu vou virar as minhas coisas na internet, porque eu não parte da IA as ideias. A revolução da IA vai ser humana. Eu ouvi essa frase assim, e eu acho que é exatamente isso, cara. Porque para você conseguir fazer um conteúdo, por mais que você tenha a ferramenta, a criatividade, que é a chama inicial para a coisa, a IA ela vai ser um lugar para você usar e botar em prática aquilo que era mais difícil, que era mais demorado. Vocês viralizaram um vídeo essa semana que era assim, vocês da Seven, É. que era, o conceito não era novo. Sim. A gente viu de cinema, tô na cena aqui, passo pra cá. Vai pegar a música do Gabriel, o Pensador, que fala de um monte de gente da MPB, e fazer esse passeio através da música do Gabriel, isso é humano, cara. E é uma coisa que o clipe, a música, quando você ouve, você imagina essa festa. De alguma forma, ela tá ali no seu imaginário, né? Como que seria essa O festa? Gabriel consegue construir, né? Ele fala, as letras são extensas, né? Ele vai lapidando esse... Não, e é muito louco, porque os Sempre comentários, cara, lá nesse post, assim, a gente tem visto muito assim, até que enfim um bom uso da IA. Isso tanto é uma coisa que todo mundo fala, não, até que enfim, agora sim, agora... Tiveram poucas críticas, a gente esperava até mais críticas, principalmente de artistas, que existe um movimento de ir contra, mas assim, foi muito pouco e muita gente falou assim, não, assim é legal. E aí a gente ficou pensando, será que as pessoas estão ficando também saturadas de receber muito conteúdo podre com IA? Muita coisa ruim, em alto volume, e aí, de repente, quando alguma coisa gera uma identificação, alguma coisa que a pessoa se conecta com aquilo de maneira humana, só que aquilo foi feito por IA, parece que aquilo gera uma validação. Então, então essa IA é legal. Mas parte daquilo que você falou, de ter uma boa ideia. Se a gente tivesse tido essa ideia há 6 meses atrás, a gente não ia conseguir fazer. Não ia. Porque a maioria das coisas que a gente usou, elas surgiram do final de 2025 para cá. Assim, a forma como tá. Assim, A consistência. porque antigamente era isso, você fazia uma coisa de IA por 8 segundos. Depois, acabou, você não conseguia continuar aquela história, né? Muda a voz, muda tudo. Agora não, você consegue contar uma história do começo ao fim com voz, né? Com personagem consistente. Claro, ela surta, ela faz coisas erradas, mas uma coisa que, assim, eu fico pensando, né, cara, e daqui a um ano? Eu não imaginava um ano atrás que a gente já tá falando sobre uma produção, né, desse... Provavelmente eu olharia para aquilo e falaria assim, teria que ser um motion design com várias transições e um trabalho que não vai... para um clipe oficial, beleza, mas a cerne daquilo, muita gente está chamando de clipe, inclusive Portais, eu vi hoje, e o novo clipe do Gabriel Pensador, não, a música é velha e é só um post pro Instagram. Não é um clipe e a música é velha. Mas assim, pessoas que não conheciam a música estão conhecendo, por quê? Eu vejo que a forma como a imaginação das pessoas estava na música, aquela imagem ela acaba aparecendo para elas. Eu acho que ela tem, inclusive, essa nova geração, uma questão muito didática, que é ligar o nome à pessoa, né? Você vê a pessoa ligada ao nome. Agora, em relação a essa resistência toda contra a IA, também tem um monte de camada, né? Eu brinquei com você de arborizar, porque é o seguinte, eu descobri que parte, talvez, até de uma neurodivergência que eu tenho, que eu sou um pouco TDAH,
Só um pouquinho. Uma mistura assim de Nossa, TDAH com... Mas uma das coisas que a gente tem é assim, você começa um assunto, aí abre um galho aqui, você vai pra lá e esquece onde você tá. Né? Você tem que estar o tempo todo mesmo borando aqui embaixo. Mas em relação a esse negócio da perigos da IA, problemas da IA, eu tenho visto algumas análises muito interessantes. Assim. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que espernear não adianta, porque eu nunca vi nenhuma tecnologia andar para trás na minha vida, nunca foi assim. Quando veio o vapor, os tecelões saíam destruindo máquina, invadindo, porque estava tirando o trabalho deles e isso não resolveu nada. Não. Né? Não é por aí que vai. Quando veio o Photoshop, muita gente reclamou. Quando veio a gravação digital, quando veio o MIDI, porque na verdade a tecnologia tira emprego desde sempre. Imagine, por exemplo, o que aconteceu com a música ao vivo quando vieram os primeiros fonógrafos, que é o primeiro toca-disco. Antigamente só teria música ao vivo quem tinha um piano em casa, uma filha que estava piano, normalmente era mulher, ou tocava violão ou sanfona, foi morta nos anos 50. Aí fazia uns saraus na sala, era um entretenimento que você tinha antes do rádio, antes da gravação. Aquilo ali tinha um emprego de um monte de músico ao vivo. Com certeza. Um monte de gente que é a ruptura mesmo, né, Maurício? A ruptura aí é radical. Né? Por outro lado, uma boa crítica também que se faz à IA, e que eu estou começando a pensar que faz sentido, por outro lado, gravar uma ópera não matou a ópera. As pessoas mais sofisticadas que tinham dinheiro para pagar ingresso iam para ver a ópera. Sim. Quem consumia a ópera gravada era a massa. O que estão dizendo, alguns estudiosos, mas eu não vejo muito sentido a médio prazo, tá? Mas nesse momento na realidade, é que a IA está entregando entretenimento para as massas ou produção para as massas. E que quem quiser uma coisa melhor vai sempre procurar o aspecto humano ou a coisa 100% feita por humanos. E isso vai ter um valor. Vai ter um valor que é o valor humano agregado. Aí citou o exemplo da propaganda da Coca-Cola, que é um produto de massa, né? Aí usou IA porque é um produto de massa. A IA vai ser assim, para facilitar as coisas para vender barato para a massa. Quem quiser, por exemplo, uma coisa mais sofisticada, hoje em dia, entre os ricos, ninguém mais escolhe papel de parede no catálogo. Um artista desenvolve papel de parede da casa dele, porque ficou muito mais fácil imprimir em pequena escala. Mas, Maurício, eu vou até te falar isso. Eu fiquei surpreso, cara, Mas para mim foi uma surpresa muito legal na hora que você colocou os seus vídeos, né, que você comparou as animações de antes e depois. Você colocou isso, e aí você foi muito honesto com a sua audiência, né? E eu não esperava que você fosse tão direto e tão rápido. E você falou assim, tá muito melhor do que eu fazia. E foi feito em 5 segundos. Então você meio que contextualiza isso, falou, eu gastava um dia, gastei 5 segundos. Você consegue explicar o ganho, né, que você tem, tudo, e para você, né, a qualidade ficou até um pouco superior. Tem nuances aí que você não faria. Tem gente que fala, não, eu prefiro o antigo. Também uma questão, igual South Park, é legal porque ele é tosco. Se sofisticar demais, porque lá atrás ele derrubou de cara um dogma da animação, que era difícil pra caramba, que era o tal do Walt Cycle. Fazer o número de frames que tem que fazer de perninha andando. Quando ele começou a fazer os caminhos andando assim, aquilo foi libertador. Mas a questão não é essa. Barão, Fábio, bicho, eu sofri muito preconceito quando eu comecei na internet. Dos cartunistas. Porque eu desenhava com tablet, eu desenhava em vetorial. E aí eu podia mexer no meu traço à vontade. Quando eu fui ser jurado do Salão de Piracicaba, que era o maior salão do humor do Brasil e um dos maiores do mundo, era proibido a arte digital. E os caras não estavam percebendo, eu mostrei para eles, falei, olha aqui, isso aqui, cara, o cara fez o desenho todinho, ou na máquina, ou ele escaneou, isso aqui é uma impressão, um papel de qualidade que ele só aquarelou por cima. Então virou um original. Aí é um original ou não é? Aí essa aquarelada faz... Então, essas discussões todas, eu convivo com elas desde que eu iniciei. Sim. Quando veio o Flash, antes do Animate, antes do Toon Boom, que são os softwares de animação, ele foi tão revolucionário na época, que os caras que animavam em 2D com acetato, desenhando acetato é um plásticozinho transparente, o cara tinha que desenhar. Faz a layer, né? Você usava camadas que eram literalmente layer mesmo. Você pegava o fundo, que não vai mexer nada, você deixava aqui. Em cima você botava o corpinho, que também ia mexer menos.
aqui em cima a cabeça, e em cima finalmente a boquinha. Então, você só tinha que desenhar a boquinha de novo. Enquanto que lá, muitos daqueles desenhos da Disney antigos, mais orgânicos, você vê que o Tom e Jerry, quando corria, é o que a IA faz hoje, é um negócio mais, né? Mais lânguido, movimento mais fluido. Hanna-Barbera já revolucionou o negócio, que eram os desenhos bem mais amarradinhos, né? Para fazer para TV. Tinha que ser produção mais barata. Que tinha os estágios, né? Mas teoricamente é frame a frame. O lance é quantos frames você vai fazer. Aí, e outra coisa, né? Não, o que você tinha na animação digital, um negócio que comia frame de tempo pra caramba, é a interpolação. Você chegava pro computador e falava, daqui até aqui, esse tanto de frame, eu quero que esse boneco venha aqui e ande até aqui. Se você quisesse que ele andasse sem desenhar a perninha, você pegava daqui plano americano e fazia só um movimentinho assim com ele. Cara, o computador fazia em segundos um movimento que o cara ia ter que ficar... Mas não fora desse assunto e acrescentando, olha que legal. A Disney esse mês anunciou a volta do estúdio 2D dela. Ela tinha desativado o último desenho que ela fez da Princesa e o Sapo lá pro 2D. Acho que esse é o nome, 2009. Agora está voltando com o desenho 2D. Que é o Piso Mole e Crescereia. Porque ela deve usar a tecnologia para fazer assim. Isso, a Bela e a Fera, por exemplo, já tinha cenários que eram tridimensionais. Mas acontece que com a popularização da IA, todo bonequinho 3D tá com a mesma cara. Aliás, antes mesmo da IA, se você pegasse Shrek, que tinha uma linguagem diferente, já tinha. E a Pixar tinha uma linguagem diferente, mas nos últimos tempos, você olha para um desenho, eles não têm mais identidade visual, cara, assim, visível. É sempre a mesma sombra, são sempre as mesmas vozes, nada de novo. É muito mais difícil você inovar. Por isso é que tem tanto anime que faz sucesso, porque o cara muda um pouco o traço, numa coisa que ele contribui de diferenciar. Originalidade. Faz diferença. O estúdio Ghibli, por exemplo, sacanearam, né? Porque a IA aprendeu a copiar. Tinha estilo, né? Tanto que chamam IA, faça no estilo estúdio Ghibli, olha que sacanagem. Mas se você colocar, por exemplo, a criação de um personagem ilustrado, né? Se você colocar os frames e usar alguma dessas IAs aí, o Vel, Pin, todas, Start e End Frame, e descrever o movimento que você quer, ele vai conduzir de uma maneira que, assim, acaba que o trabalho de fazer, que eu acho que é o mais técnico num processo desse, me corrija se eu estiver errado, que é justamente você dar um movimento frame a frame, ela automatiza para você, mas ela não traz a ideia, ela não traz a característica desse personagem. Mas se a gente olhar a IA como ferramenta, tá? A serviço da inteligência humana, é só parar para pensar. Eu demorei muito tempo, eu fiquei, na época que o chat começou a fazer sucesso, demorei 2, 3 anos para ter coragem de pegar aqueles caras que são ótimos, meus amigos, excelentes profissionais, Fernando tipo Duarte. Fernando, o Tonho, o Fred, Tony da hora, o Fred, o Léo que teve comigo no tempo, e entregar o desenho na mão deles, depois não ficar irritado, querendo corrigir, porque não ficou do jeito que eu imaginava. Não, deixar o cara botar o dele ali, porque senão não dava tempo de sair ao vivo. De sair, quer dizer, no horário. Se você pegar o primeiro Mickey, onde o Disney segurou na caneta mesmo, é tosco. Na Branca de Neve, por exemplo, o Disney nem encostou na caneta. Mas é um desenho Disney. Ele usou rotoscopia, que era uma técnica para fazer assim. Você pegava o filme, filmava com o ator real, depois só desenhava por cima. Por isso que os movimentos da Branca de Neve são tão hiperrealistas. Foi baseado no Matriz. Né? Que legal. Se você procurar no YouTube, você vai achar o cara fazendo o brilho falante, cara. Os movimentos do brilho falante. Que doideira. E aí depois eles faziam tipo foto a foto, desenhava o movimento pra ficar organizado. E camadas, né? Então tudo isso é tecnologia. A Disney desenvolveu, por exemplo, um sistema de espelhos com a câmera no fundo, que para dar a sensação de profundidade, ela movimentava e descia o espelho e usava zoom de câmera. Então no Bambi, por exemplo, a floresta, tem árvore em primeiro plano, tem árvore em segundo plano, tem árvore em terceiro plano. Mas era desenhado no vidro, cara. Então, tudo isso é tecnologia. Deixou de ser criação humana? Não. Eu ainda não vivo. Eu acho que a gente vai ver ainda, e vai ser constrangedor, mas a gente vai ver a IA fazer coisas em nível de criação compatíveis com o nível humano. Por isso é que me preocupa muito mais do que para onde vai a IA,
o que as autoridades estão fazendo em relação a uma coisa tão rápida e que impacta tanto tudo. Porque a IA não pega só uma atividade. Se fosse só artista, eu consigo imaginar perfeitamente, já hoje em dia, um momento em que você entra num posto de saúde, enfia o braço assim na máquina que vai conversar com você num tom de voz amistoso, o que você está sentindo, tal coisa. Ela está tirando seu sangue, ela já está fazendo uma análise clínica, e ela vai se for uma coisa simples, ela vai te dar um diagnóstico. Você está com um vírus, ele já viu, sai a receita, pode ir no médico, se como eu parecer. O médico humano vai só ver se aquilo está certo e vai assinar. Elysium tem isso. Vai ser melhor esse atendimento, um atendimento de esteira desse que é feito hoje em dia. Passa ali pelo cara Toma uma aqui, sua cara. É virose. E alguns exames, principalmente para rastrear alguns tipos de câncer, enfim, é uma leitura, né, que o médico tinha que olhar, né, num espectro. E aí ela já consegue identificar, às vezes, uma mudança de Na comportamento. radiologia, o câncer de mama é previsto, não vou saber o número exato, mas assim, é infinitamente mais a IA veio muito antes do que o ser humano, assim, anos antes, já possível prever. Aqui tem uma coisinha que pode virar um câncer de mama. Olha aí. Aí como é que fica o cara que estudou radiologia e ficou a vida inteira dele segurando? Complicado. Custou passar no Ou vestibular. advogado. Também. Mas eu não acho. Jornalista. Mas Você eu fala que carreira que não tá. Até no campo, cara. Sim, né? GPS, onde é que tá a praga, o que você vai fazer? Sim. Drone acompanhando a lavoura por cima, contando as vacas. Mas Maurício, você me disse uma frase uma vez, que boi que chega primeiro bebe água limpa. Você fala essa frase às vezes, né? Eu gostei. É um dos bordões. Bordões famosos. Mas você me falou uma vez, eu usando, porque foi legal, é muito bom você chegar primeiro, né? Você realmente se posicionar, né? E conseguir ter a tranquilidade, né? De chegar primeiro, né? E depois vem todo mundo, começa a falar daquilo, você tem aquilo, e já estava nessa, eu realmente vi isso, né? Mas ao mesmo tempo, esse boi, às vezes, ele é o que o jacaré come, né, cara? E eu vejo às vezes vídeo do Discovery, o boi, ele tá bebendo água limpa ali, chegou primeiro, mas o jacaré tava na espreita dele também. Mas se a água for limpa, o boi tem que ser muito burro para não enxergar o jacaré. Né? A água suja, lameada. Água suja. Essa água que ele pode entender ele. Eu só queria. É que tem que ter, tem que ter. Barão, eu poderia ser a pessoa mais frustrada do universo se eu tivesse lá atrás, parado nas coisas que. Eu me lembro que eu tinha 24 anos. 24 anos, eu estava tocando com um power trio, eu tocava baixo, cantava, numa banda chamada Crossover, que tinha o Sérgio Lacerda, o Bulinho no baixo, e o Sabu, Flávio Santiago, na bateria. E aí veio um amigo nosso, eu estava no Café Music, e eu era editor de cultura do Jornal Correio. Aí veio o Frank, falou para mim, um cara que é conhecido da turma, e falou assim: Maurício, você tem noção de que você está no auge da sua vida, né? Eu falei: como assim? Que você está tocando uma banda massa. Sua banda é super legal, a galera tá aqui pagando pau dessa banda. Você é editor de cultura do melhor jornal da cidade. Tem ideia que esse é o seu auge? E eles saíram com aquela coisa na cabeça, então eu não esqueci até hoje. Eu 62 anos de idade, eu não esqueci, eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei: cara, será, não? Não. Não é. Por favor, não. Como não? E pode ser mais. Quando a internet começou a ficar chata, eu já tinha a Teckerson, um trabalho brilhante e que me exige muito, gente. Porque eu levo muito a sério a pequena parte que eu cuido, que quem é a CEO, quem cuida de tudo, a pedagoga, a formada em gestão escolar, tudo é a Dani. Essa é a escola da Dani. E eu respeito essa hierarquia totalmente. Mas o meu papel é estar dando esses inputs de inovação, para onde está indo. Estou muito atento aos riscos que as crianças têm. Então, eu acompanho muito de perto esse negócio do Roblox. Eu comprei um livro ontem, um cara chamado Jordan Harvard, que ainda vai dar o que falar, que é um livro sobre a tendência de tirar tecnologia de dentro da escola convencional, porque, não sei se vocês já sabem, essa geração agora é a primeira, desde começar a medir isso, em quase um século, que tem o QI mais baixo do que o QI dos pais. Nós fomos crescendo 6 pontos de QI a cada geração, até chegar na geração Z. A geração Z é 6 pontos mais burra do que a geração dos pais.
Isso foi uma surpresa minha, isso aí. Né? Não. Eu achava que a juventude ia vir pra moer tudo. Ah, não, é só um burro. Ó, a gente não sabe as variantes que tem nisso aí, o que é que mudou. Mas tem sido não pode divulgar. Na neuroplasticidade, ninguém se debruçou para saber a verdade que tem por trás disso, né? Porque, assim, em geral, para ser bem franco, eu tenho achado essa geração, pelo menos as pessoas que eu convivo, mais felizes do que a minha. Talvez seja. O que eu vejo uma geração é um pouco mais conformada, talvez seja essa a palavra, ou um pouco mais nihilista, né? Não é menos esperançosa em relação ao futuro. Eu acho que nós talvez temos o exemplo 1011, você fala bem, né? Os que eles chamam de millennial, né? Uhum. Que talvez foi tanta coisa, tanta mudança que teve no meio. Um dia tinha TV, outro dia tinha TV, um dia era MTV, outro dia era YouTube, assim, isso todas as áreas, né? Que a galera começou, acho que ficou meio workaholic mesmo. Tipo, você tem que fazer tudo, tem que resolver tudo, é comigo mesmo. E a galera veio depois e olhou para isso e falou, negativo. Talvez seja só isso, né? Mas talvez isso também mostre que eles também talvez estejam menos interessados por tecnologia, porque a gente, no caso, na minha geração, eu vejo que de certa forma, gostam, né? Eles chamam de ele adapter, que gosta que é o cara que gosta de pegar o aplicativo e mexer. Talvez eles não tenham esse interesse, querem mexer com a natureza, talvez, né? Mas só essa juventude, essa juventude jovem, fazer minha boa palavra, essa juventude jovem só está mais ligada na natureza, porque não é que ela está negando a tecnologia, mas a tecnologia já está 100% incorporada. O fato é que todos nós temos hoje o celular, nós adultos, como apêndice. Vassoura nova, varre brincando. Vassoura nova, varre brincando, está sobre juventude. Se você chegar empolgado no trabalho, chegar com disposição, É verdade. aí você abre aquela vassoura nova, aí você barbeia o canto, você está dando tudo de si. À medida que você vai se desiludindo, isso é atrás do Luiz Fernando querido, meu pai, não sei de onde que ele trouxe. 20 anos que nós o perdemos. Um cara maravilhoso, o maior cronista dessa cidade, de uma avenida, de uma escola, o que deixa de ver, não quer que ele esteja muito orgulhoso. Quirinão. Mas, bicho, essa frase aí é muito, muito real. A pessoa que chega com entusiasmo, querendo mostrar serviço, aí quando ela entra num ambiente onde ela não... ou então se sente muito desconfortável e segura, ela passa a varrer mais correndo, não vai lá no cantinho e varrer bonitinho. Isso se aplica muito à vida, eu acho que essa frase faz muito sentido. E vai espanando também, né? Você vai ficando menos... Vai espanando! E o que você acha, Maurício, nesse cenário louco aí que a gente está vivendo, né? Quem vai dominar primeiro o mundo, as IAs ou os bets? As IAs ou bets? Eu acho que os dois problemas, olha como é que a gente é feito para olhar. Aquele filme tem um nome ótimo, Não Olhem Pra Cima, inclusive é o nome das músicas do meu disco, que é assim, briguem, desgraçados, briguem pela política, vacina ou clima, briguem, desgraçados, briguem, mas não olhem pra cima, não olhem. Você citou duas coisas que vão descambar lá no Vale do Silício de uma forma ou de outra, porque a aposta sempre teve. O uso de tecnologia na vida humana desde que o computador entrou no banco, já começou a impactar a vida da gente. Assim, mais diretamente em termos de emprego e tudo. Cara, quem tá fazendo o que poderia ser positivo virar uma porcaria são as Big Techs. É um absurdo que você tenha bet transnacional. Que coisa é essa? Porque uma empresa que está aqui, está em outros lugares do mundo, vendendo aposta. No Brasil, quando tinha jogo de azar só por conta da Caixa Econômica Federal, nos parecia uma coisa lógica. Se alguém tem que lucrar com isso, que seja o cofre do governo, que, se for bem administrado, vai transformar isso em... Tem a chance disso voltar. Tem uma chance de voltar. Agora, permitir a aposta para beneficiar terceiros, quer dizer, imagina o tamanho do lobby no Congresso para isso ser regularizado, não proibido no Brasil, quando está destruindo vidas. A IA é a mesma coisa. Todo mundo quer ter regra, não é que quer acabar com a IA. Quer ter regra, quer saber de onde veio a fonte, quer saber quem está acessando o seu material autoral para roubar. E essa é a maior bronca dos artistas, e com toda a razão. Não sei se eu falei isso em off, a gente conversou ou foi aqui. A Meta usou a LiveJam, que é uma livraria online que funciona só em sistema de baixar que nem o Napster.
A Amazon tem feito isso. Como é que chama? Não, peraí. Estamos falando. Kindle. Não, Kindle é beleza. Kindle é uma maravilha. Você paga e baixa o livro. Eu nunca mais comprei livro de papel. Isso. Eu pago o autor bonitinho, mas não. Esse é antes disso. Eu estou tentando lembrar a palavra, aquele sistema de baixar no Napster. Tinha um de baixa da Torrent. Torrent. A maior biblioteca de Torrent que tinha era essa lá em Indiana. Tinha 5 milhões de títulos de livros, 7 milhões de artigos científicos. A Meta entrou dentro de um desses sites de torrent, que é pirataria, é ilegal, e alimentou a IA dela com esse material roubado. Autores do mundo inteiro. Aí o The Atlantic, lá dos Estados Unidos, que é um site, que é uma revista, que é um site, disponibilizou o site de pesquisa para você saber se o seu livro estava lá ou não. O meu livro, que eu escrevi em 2003, um livro de humor que eu escrevi em 2003, estava lá. Tá lá. Então, assim, até para mim a Meta teoricamente deve ter direito autoral, porque não é fair use. Você está pegando o livro inteiro de uma pessoa e está enfiando numa máquina. E monetizando a máquina. E aí você Cobra para as pessoas usarem a máquina. Porque tem um lado da IA que é o seguinte, não é tão diferente do lado humano. Quando a gente para e pensa que nós nascemos sem referência, o que vai fazer a gente ficar bom no nosso repertório é a sensibilidade que a gente tem, alguma coisa genética ali, mas não deu repertório, o estímulo, o ambiente. A gente não cria nada do zero. Eu acho que no meu traço tem muito de Disney, tem muito de Maurício de Souza, tem muito de tudo que eu consumi na minha infância. Tá, no meu traço. Só que a gente monta, a nossa forma neural de desenvolver isso é muito mais aleatória, é muito mais intuitiva. É diferente de uma coisa por tentativa e erro, uma coisa binária, cálculo matemática, que vai te dar a melhor resposta, que vai pegar aquilo que já existe e vai te entregar na mão. O pior uso da IA é esse uso na arte. Agora, quando você para e pensa, por exemplo, que um diretor de arte resolveu usar IA para fazer um cenário em vez de usar para o pessoal de modelagem 3D. Filme da Marvel hoje em dia quase toda tela verde e tudo feito, né? Milhares de empregos vão ser perdidos se começarem a usar IA para fazer aquilo. Né? Mas quem concebeu aquela ideia original e contratou um monte de gente para executar foi um diretor de arte. Esse mesmo diretor de arte usando o IA, ele está fazendo o quê? Tirando o emprego desses caras. Mas esses caras não tiraram o emprego, um monte de gente faz isso na marcenaria, na Hollywood de antigamente, que tinha que fazer na mão, no serrote, pintores que pintavam à mão cenários, botavam vilo também para parecer que era um castelo no filme e tal, ou então aqueles cenários de Velho Oeste, eram tudo feito à mão. Eu acho que vai tender a voltar, mais uma vez, aquilo que ele estava falando, a valorização do humano. Da manualidade. Mas, que isso já tem custo hoje em dia, né? Essas bolsas caríssimas são costuradas à mão, freiras, virgens, vem uma loja. Aí isso tudo vai agregando valor. Mas não vai dar. Cara, achar que a gente vai deter a tecnologia, não vai. O que a gente tem, o que deveria ser detido é a concentração de poder e de medo na mão de meia dúzia que compram os congressos, se metem na política para evitar que elas sejam reguladas. E aí quando você fala em regulação, a primeira palavra que vem é assim, liberdade, é a nossa liberdade. Quando isso não é verdade, esse é um argumento que se usa para poder evitar a discussão. Sim. Acabar com a liberdade, cara, infelizmente só precisa de exército, não precisa de tecnologia, é exército que tira a liberdade. Né? E outra coisa, a história está aí para mostrar isso. E eles têm um poder maravilhoso na mão deles, e eles não têm vergonha de dizer que não, a gente não censura, a gente só diminui o alcance. Então, o que adianta? Isso é liberdade de expressão? Você tem 2.600.000 seguidores, você manda a sua mensagem, ele resolve, porque você falou de uma coisa que eles não querem, entregar para 100 pessoas. Isso não é censura? Se eles fossem seguir a regra lá nos Estados Unidos, o que diz a primeira emenda, todos esses caras estavam no banco dos réus. Todos os donos de Big Tech. E não estão. E não estão. Estão porque eles compram o Congresso. Lobby, eu tenho mais medo desses caras. Isso é assustador. Eu tenho mais medo desses caras. E a gente tem que preparar. A gente tem que lembrar também que estamos num país emergente, um país que
que está batalhando ali para ter seu lugar no sol. E país que não tiver entre as potências tecnológicas do planeta vai ter muita dificuldade, cara. Porque vai vender só commodity. Então vai ser muito difícil empregos. Então a gente tem que preparar as crianças sim para viver no mundo tecnológico. Sim. Com ética, com percepção de segurança de tempo de tela, de qualidade de tempo de tela, riscos, né? Então eu percebo que a Techers ela é também uma espécie de missão de vida sua, né? Porque eu acho que ela engloba isso, porque é educação, né, cara? No fim das contas é educação. É educação. É criança aprendendo, né? É construtivismo, é pegar, virar e aprender com o erro, né? A sinestesia. É isso. Né? A gente tem um sistema educacional, que a nossa metodologia, inclusive para ficar bem claro, tá? A Techers é o projeto de vida da Dani. Sim. Eu só me apaixonei pelo projeto de vida dela. Mas é legal, igual quando tem uma banda muito boa que chamam pra entrar, né? A banda tá pronta. Aí. Tem até o vocalista já, é só entrar. E o que eu tento na minha colaboração é só nesse sentido de tentar fazer a Techers continuar com a visão, a percepção da realidade atual. Quando a gente abriu lá atrás, a programação e robótica, porque o futuro ia ser isso. Agora a IA está tomando espaço até de programador. Então a gente ensina a programação e robótica para ensinar também o uso consciente da tecnologia e para te dar um diferencial competitivo em qualquer carreira que você for. Você saber o básico. Mas junto com isso vem também cidadania digital, vem ética, um monte de coisa que é importante para a criança. Está sendo auxiliado o pai em tempo de tela e tudo. Tanto que a gente montou uma sede que é uma área gigante lá atrás, que a gente chama de espaço zen, que é um gramado, que é o nosso espaço de desconexão. Que é para a gente poder aplicar aqui esse valor que a gente acha muito importante, que é de você ter o contato humano sem tempo de tela. É impressionante, sem contato com tela. É impressionante ver nos intervalos aqui como as crianças estão para lá usar aquele espaço. Ninguém fica lá pôr zumbi no celular. Porque aqui usou tecnologia por uma hora de forma consciente, criando, aprendendo, aí vai lá, brinca, depois volta para cá para mais uma hora. Então, assim, é muito, muito legal o nosso modelo. É muito único, ele é muito inovador e por isso que funciona. E você e a Dani, né, nessa parceria, vocês já conseguiram também vários prêmios, né? Os alunos conseguiram prêmios. Muitos prêmios. Que maravilha. A gente vai na Sumo Cup e sai pendurado. Sumo Cup você bota um círculo lá e coloca os robôs de luta para um tirar o outro de lá. E o robô tem que ser feito, montado, reparado na hora pelas equipes, né? Não é o professor fazendo o robô, não. A gente foi participar da Olimpíada de Robótica, fomos primeiro lugar na categoria mais disputada e primeiro lugar de novo em categorias onde teve uma delas que a gente disputou sozinho porque nem tinha concorrente, na regional aqui. Aí a gente era para ir para a etapa mineira, só que a etapa mineira, em vez de fazer em Belo Horizonte, era em Montes Claros. Aí os pais acharam por bem não mandar os filhos, porque pegar a estrada lá para Montes Claros para competir, né? Mas a gente faz isso, faz hackathon aqui com o cliente. Meninos de 14, 15 anos programando para um cliente que chega com uma demanda. Então, umas abelhinhas ali que são o troféu que a gente deu porque foi com um apiário que a gente desenvolveu um game para ensinar a proteger as abelhas. Então, olha só, o menino está aqui fazendo um game para ensinar a proteger as abelhas e mostrar a importância das abelhas. Esse cara está perdendo tempo com tecnologia? Não. Ele está usando a tecnologia do jeito mais legal. E outra, ele tem um pitch para apresentar esse produto para o cliente, o game que ele terminou. Ele tem que saber trabalhar em equipe. Então, é a chamada soft skills, mas eu arborizei e não voltei do nosso sistema metodológico, que a gente encaixou dentro da palavra code, para ficar fácil de guardar. Code que é codificar, né, programar em inglês, que é colaboração, olhar, desenvolvimento e experimentação. Então, aqui o aluno desenvolve o olhar em todos os níveis, desde reconhecer uma deepfake até o olhar para a sociedade, o olhar para o que ele está fazendo. E o eu gosto muito, porque aqui dá para errar. Aprender através de tentativa e erro. Que isso é o que nos faz humanos. A gente não quer não experimentar, parar de experimentar. Porque se a gente parar de experimentar, é a vitória da IA. Pode errar todo mundo.
E entender como funciona, porque eu acho que, por exemplo, antigamente ali, quando você iria fazer um vídeo animado, a gente estava falando sobre a Disney, por exemplo, é tela a tela, né? Quadro a quadro e tal. Quando a gente vai fazer alguma animação da IA, essa do Gabriel, por exemplo, ela foi quadro a quadro. Parece que a forma como a coisa ainda funciona. A diferença é que agora a animação e a geração da imagem, elas podem ser feitas com auxílio de inteligência artificial, claro que com direcionamento e tal. Mas você tem ainda que fazer o quadro a quadro, né? Para você ter essa... Então, se a criança, que no caso, aprendendo isso, depois aplicando com IA, fica mais fácil dela entender vendo um vídeo animado, por exemplo, um desenho, que ela já está acostumada a ver. E eu vejo isso muito no meu sobrinho Gael, que também foi aluno aqui, e ele gosta muito de brincar na IA, cara. É muito louco, ele gosta de brincar no Sora, de mandar fazer coisas que ele imaginou. Ah, já acredito, Maurício. Mas quando ele vê a coisa pronta, que ele imaginou, do jeito que ele imaginou, ele fica assim muito feliz. Dá para ver assim a realização dele de ver a coisa funcionando e tal. Mas ele entende que hoje ele já entende que ele animar alguma coisa a partir de uma imagem fica melhor do que quando ele só dá o prompt no VO3, por exemplo. O que você acha, cara, que vai ser o futuro das crianças já nascendo e usando IA? Como é que vai funcionar a cabeça delas já com tanta informação disponível e informação fácil, né, cara? Eu vejo assim, que cada vez mais o diferencial humano vai ser importante. A gente vai ter que entender que a IA nivela todo mundo. É isso que as pessoas não estão percebendo o básico, que parece que a IA é assustadora, porque te dá as respostas prontas, mas te dá as respostas do que já existe, né? Embora tenha um database gigantesco de sabedoria humana ali, a capacidade de organizar essas ideias, de fazer conexões, de pegar daqui e tirar dali, são características humanas. Então você não tem que dominar a tecnologia para você saber pedir. Eu até gravei um vídeo outro dia falando, né? Quem usa a IA como gênio da lâmpada, ChatGPT me dá tal coisa. Ele não está criando nada, quem está criando é o gênio da lâmpada. Então essa nova geração vai ser assim, um monte de gente que vai trabalhar em funções humanas, que vão ser valorizadas por isso. Algumas pessoas vão ser substituídas mesmo, em termos de trabalho, mas a gente tem que lembrar que 80% dos empregos que existem hoje, dos empregos, não existiam em 1940, porque a tecnologia mudou tanto que gerou novas demandas. Então a gente pode ver de forma otimista um mundo onde a IA vai facilitar coisas que a gente nem sonha e a partir dali as pessoas vão ter uma função. Um mundo onde o lado humano é valorizado sempre, seja na criação, seja na execução, onde quer que você esteja, que tem, principalmente quando a gente fala de arte e tudo, e vai ter sempre que ter aquele humano sênior no que ele faz para poder ser a pessoa que responde. Porque vai ter que ter, né? O cara que o juiz humano, o médico humano, a pessoa que responde, que traz para si a responsabilidade sobre o que é tipo um avião. Ele tem um piloto automático, ele tem um fly-by-wire. Mas tem o comandante. Dois, né? Dois caras ali. É verdade. Então, eu não vejo nem com otimismo, nem com pessimismo. Eu só acho que sim, nós vamos passar por um momento de turbulência até que os governos entendam que eles precisam sim regular, acompanhar. Sim. Isso já está começando a acontecer. No Brasil está um pouco atrasado, lá fora não. Lá fora estão regulando bem idade para as coisas, maneira de usar, até que ponto a Big Tech pode colher dados sobre você. Né? Eu, sinceramente, eu continuo achando que o maior problema da humanidade não é IA, é Big Tech. E eu acho que lugares como a Tecker são muito importantes para as crianças se desenvolverem, conhecendo também um outro lado, né? Que é a gente também pensar antes de pedir para a pessoa pensar para você. Você ter a capacidade de criar. Isso acho que futuramente, também complementando a sua resposta, eu acho que vai ser muito importante, porque a gente já está num mundo onde as coisas vêm prontas, né? Isso vai aumentar cada vez mais. Com certeza. Muito obrigado pela participação, por ter topado vir bater esse papo com a gente, viu, cara? Pra gente é uma honra. Que isso. Somos fã. Vamos por aí, tem essas horas aí. Te mando um abração pro grande Hamilton. Manzinho. GLH, o precursor vai estar aqui no próximo dia. Aguarda. Valeu. Valeu. Obrigado, Maurício. Sucesso. Mais um.